você cria e organiza um projeto React de forma profissional? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu vou te mostrar a estrutura de pastas que eu utilizava em grandes empresas que eu passei, por exemplo, BTG Pactual, Santander, empresas do exterior, para você começar seu projeto React da forma certa. Editor, solta a vinheta e vamos direto para o vídeo. Bora para a tela do meu computador fazer tudo na prática, mas antes já vou pedir aquele like, porque ajuda bastante, dá trabalho fazer esses vídeos, então deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder nada. Tô aqui com o meu computador e só para dar um overview, antigamente, quando a gente ia criar um projeto React, a gente usava o Create React App. Então, lá o board do React criou essa ferramenta para que a gente consiga iniciar um projeto React, mas até a galera do React não recomenda mais usar esse carinha aqui. Tem várias ferramentas que elas auxiliam a criar um projeto React do zero e a minha preferida é o Vite.js.dev. É muito fácil, é muito rápido, muito simples, os projetos iniciam bem rapidinho. Então, se você pegar aqui, tem toda a documentação do Vite ensinando como faz. Ele é compatível para iniciar projetos com React, mas com outras tecnologias também, por exemplo, Svelte, Vue e assim por diante. Compatível com JavaScript e também com TypeScript. Para iniciar, ó, ele até fala aqui, ó, tem 3 comandos que você pode utilizar, qualquer um dos 3, tá bom? Com npm, com yarn, com pnpm, aí vai do seu gosto, tá certo? Aqui a documentação deles é bem completa. Eu vou utilizar o npm, então você clicou aqui, ó, copiou, beleza? Agora eu vou no VS Code, deixa eu abrir meu VS Code aqui. Deixa eu trocar aqui. Colocar uma corzinha, beleza. Aqui no canal tem vídeo de VS Code, então se você não sabe que programa é esse. Então, para facilitar a sua vida, você pode fazer o seguinte, ó, eu vou aqui, ó, você pode ir aqui em cima, em Open ou Open Folder, eu vou aqui em Open e você escolhe uma pasta no seu computador. Eu vou escolher minha área de trabalho mesmo, para ser mais rápido. Projeto React, beleza? Criou, cliquei, tá aqui a pasta vazia. Aí é o seguinte, presta atenção, clicou aqui em cima, em terminal, novo terminal e vai digitar aquele comando que a gente pegou aqui, ó, digitar, copiei, como você achar melhor e vou dar um enter e aí o Vite vai nos fazer algumas perguntinhas. Por exemplo, a primeira coisa que ele vai te perguntar é qual o nome do seu projeto. Eu vou chamar aqui de React Boilerplate, certo? Seria boilerplate, a gente chama que é basicamente um projeto ali base para você até iniciar outros projetos. Então é um modelo para que você possa utilizar várias vezes. Você vai escolher a tecnologia, eu vou escolher React. Tem a opção com TypeScript, com JavaScript. Eu vou escolher JavaScript, tá bom? A maioria da galera ainda usa JavaScript, mas dá para iniciar com TypeScript também. Beleza. Ponto importante, quando ele cria o projeto, ó, perceba que ele criou aqui dentro de uma pastinha. Então, a gente tem que navegar até essa pasta para a gente começar a codar. Eu vou aqui em Open e basicamente só clicar nessa pasta aqui. E agora sim, eu estou na raiz do meu projeto. Beleza? Ponto importante, olha só, não tem pasta Node Modules. Ou seja, ele não instalou as minhas dependências ainda. Então eu preciso instalar as dependências, então eu vou aqui em novo terminal, de novo, e vou dar um npm i, só npm espaço i, só isso, nada mais, npm espaço i, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, dá um enter e espera aí, vai, pega um café, já dá o like no vídeo. Comenta aqui que nível da programação você está, tá começando agora, já sabe JavaScript. Aqui no canal tem curso de JavaScript, tem curso de React, tem bastante coisa, então aproveita. Editor, acelera aí. Pronto? Não deu nem tempo de acelerar. Tá pronto, beleza, já tá todas as nossas dependências instaladas. E um ponto muito importante, vou dar uma dica para você que está começando, é o seguinte. Toda vez que você quiser saber como rodar um projeto, você sempre vai aqui no package.json e você olha os scripts. Por exemplo, com o Vite, a gente vai utilizar este comando aqui, ó, o dev. Então você dá um npm run dev. Ele vai começar a rodar e beleza. O meu projeto React, ele já está rodando aqui, ó, neste endereço aqui, ó, localhost 5173, tá bom? Se você segurar o Ctrl, no meu caso do Mac é o Command, eu acho que no Windows é o Ctrl ou é o Alt, eu não lembro no Windows, mas se você segurar e clicar, ele já abre no navegador. Então, o Vite criou para nós um projeto, mas não
tá 100% do jeito que a gente quer. Então vamos organizar a bagaça, tá certo? Primeira coisa que eu gosto de mudar no meu projeto é fazer uma limpa, literalmente uma limpa de um monte de coisa que a gente não vai utilizar, tá certo? Aqui na pasta public, por exemplo, temos aqui o símbolo, ó, o Vite SVG, que é esse carinha aqui que adivinha, a gente não vai usar, então você pode, deletar, a gente não vai utilizar esse cara. Aqui na pasta SRC, a gente tem várias coisinhas que a gente também não vai utilizar. Por exemplo, esse index.css pode jogar fora, app.jsx pode jogar fora, app.css pode jogar fora. Aqui dentro de assets, a gente tem aquela imagem do React, que é essa aqui, ó, que a gente também não vai usar, pode jogar fora, tá certo? E basicamente o que eu vou deixar é o meu arquivo main. Se você for aqui no index.html, o index.html, você vai ver que toda vez que o projeto React começa, ele vai atrás desse arquivo main. Então, se você até quiser trocar o nome desse arquivo, você pode, só detalhe, você tem que trocar o nome aqui também dentro do nosso index.html, beleza? A gente deletou o ícone do Vite, né? Aquele SVG que estava aqui na pasta public. Então, por enquanto, você pode comentar. Eu não vou fazer isso nessa aula para não ficar muito grande, mas basicamente você pode ir aqui e alterar o seu ícone, que é esse ícone que fica aqui, ó, bonitão, aqui em cima, tá vendo? Então, você pode baixar outra imagem, tem vários sites. Inclusive, vocês querem que eu faça um vídeo ensinando como troca esse Five Icon? Então, você pode trocar. Eu vou deixar comentado aqui, porque eu não vou trocar, porque não é o objetivo dessa aula, mas você pode fazer alterações. Aqui você também pode trocar o nome do seu projeto. Você pode dar o nome que você quiser. React, eu vou chamar isso aqui de, sabe o quê? Já deu like? Esse é o nome que vai ficar aqui em cima, ó, no title do meu projeto, certo? Claro que vai dar alguns errinhos, porque a gente deletou um monte de coisa, mas já vamos resolver isso. Primeira coisa, aqui no main, a gente tem que deletar essa importação do index.css, que não existe mais, e essa aqui do app.jsx, que não existe mais, e aqui também vai dar erro, ó. Eu vou até comentar isso que daqui a pouco a gente vai mudar. Agora, qual que é a estrutura que eu utilizei em maioria dos meus trabalhos e nas squads que eu passei? O que eu gosto muito de fazer, principalmente para projetos pequenos, médios, quando o projeto é muito, muito grande, a gente começa a alterar a estrutura, uma coisa em outra, mas projetos médios, pequenos, o que a gente faz? Eu gosto de ter uma pasta aqui para guardar, por assim dizer, as minhas páginas. Esta pasta, normalmente, eu chamo ela ou de pages, alguns projetos que eu trabalhei a gente chama de pages, outro de containers. Eu gosto de chamar de containers porque eu gosto mais desse negócio, desse símbolo aqui azulzinho. Brincadeiras à parte, você pode chamar de containers ou de pages, tá bom? É o que eu vi em maioria dos projetos que eu trabalhei. Aqui dentro, basicamente, você vai ter as suas páginas. Então, vamos supor que o seu site tem a página de home, aí tem... supor que seja um e-commerce, você tem a página de home, tem o carrinho de compras, então você vai criando ali as páginas aqui dentro. Então, vamos supor que eu vou ter a minha página de home, vai ser uma pasta, aí vai ter, por exemplo... cadastro do usuário, a página onde o usuário vai se cadastrar. Então vai ser a register. E aí eu tenho, por exemplo, um carrinho, o seu cart e assim por diante, tá certo? Então eu vou criando pastas aqui. E dentro dessas pastas vai depender de qual ferramenta você vai utilizar para CSS. Eu gosto muito de utilizar o Styled Components. Então eu vou até instalar o Styled Components aqui, ó, vou dar um npm install Styled Components, tá certo? O Styled Components, ele auxilia com o nosso CSS. Então, se você for usar uma ferramenta, por exemplo, o Styled Components, como que é a estrutura aqui dentro dos nossos containers? Lembrando que cada container, basicamente, vai ser uma página ali do nosso site. Então, aqui na home, eu vou criar dois arquivos. Um index.jsx, que aqui dentro vai ficar o meu componente React ali, nossa página. E aí, eu vou criar também um arquivo de estilos, onde vai ficar o meu CSS. Que, no caso, eu utilizo o Styled Components, eu crio aqui, ó, um arquivo chamado styles.js. Sim, porque o Styled Components, ele utiliza JavaScript. Então, eu tenho minha página aqui, eu vou até criar aqui um componente React, basicamente, vou chamar aqui, ó, function home, tá certo? Aqui ela vai retornar alguma coisa. Lembrando que aqui no canal tem curso de React, tá? Então, se você tá meio perdido, não sabe o que tá acontecendo, não tá entendendo, você pode assistir o curso lá. Então, eu vou dar um export default. Então, o meu componente basicamente é este aqui, ó, simplão. E aí, eu
faço a estrutura parecida para os meus outros componentes. Aqui nos styles, como que funciona o style de components? A gente vai criando componente por componente, a gente importa esses componentes lá para dentro das nossas páginas e lá dentro, basicamente aqui dentro, na verdade, desse arquivo, eu vou estilizar e aí quando eu importo aqui para dentro ele já está estilizado. E como que a gente faz isso? Eu vou importar o style de components, né? From style de components, vou criar só um componente aqui. Vou dar, para criar a gente faz assim, ó, export const, dá um nome, por exemplo, vou dar um nome aqui, sei lá, vou criar o meu title, meu título. Então, title é igual a, aí eu pego o stylet que eu importei aqui, e aí eu preciso falar o que é esse título. No meu caso, eu vou colocar aqui um H1, coloco aqui as minhas classes, né? E aqui dentro vai o meu CSS, exemplo. Color bem tosco, color red, background color, sei lá, azul, blue, pronto. Então aqui eu vou colocando todos os meus estilos, criei meu componente aqui dentro do style de components, no meu arquivo JS, vou colocando todos os estilos que eu quero, falei que esse title vai ser um H1, aí eu vou aqui no meu index.jsx, importo esse cara, então eu vou importar aqui, ó, import o title lá de dentro do meu arquivo styles, e aí eu posso usar o title aqui, tá certo? Então, essa é a estrutura básica que eu utilizo, eu vou criando aqui no style de components, nesse arquivo JS, todos os componentes que eu quero, estilizando, e aí eu só importo aqui e utilizo, tá certo? Eu vou deletar esse cart aqui, que eu não vou usar, é só para vocês terem uma ideia, então eu vou deixar só esse home de exemplo, e aí, agora que a gente já tem os nossos containers, eu posso ir aqui no main, tá certo? E importar a minha home. Ou seja, esse componente vai ser o primeiro componente que vai mostrar na tela quando a gente iniciar a nossa aplicação. Então, vou dar um import home from containers, containers /home. Ok? Então, basicamente, eu coloco aqui no meio e aí, toda vez que iniciou minha aplicação, o que vai acontecer? Iniciou a aplicação, o navegador, por assim dizer, né, o sistema vai começar por onde? Pelo index.html, é sempre o primeiro arquivo a ser procurado. E aqui dentro do index.html, a gente está apontando para o arquivo src main, que é esse arquivo main, e quando eu abro meu arquivo main, a primeira coisa que ele vai renderizar na tela é a home, que está lá dentro de containers home, tá certo? Além disso, o que mais que eu faço? Quer ver? Vamos ver se está rodando. Então, vamos dar de novo um npm run dev. Ó, funcionou. Além disso, tem outras pastas que eu gosto de criar para já deixar preparado. Uma pasta que a gente sempre tem é a pasta de services. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma chamada à API. É aqui dentro de src services que eu vou fazer essa chamada à API. Inclusive, semana passada no canal saiu um vídeo bem legal, vou deixar até aqui no card, onde eu codei uma aplicação bem completa com React e a gente utilizou bastante essa pasta service, tá certo? Outra pasta muito importante que normalmente a gente tem aqui é a pasta de components. Deixa eu colocar aqui fora. O que são os componentes do React? Dentro dos meus containers, eu vou ter uma página inteira. Mas pode ser que dentro da minha página eu tenha um botão e esse botão ele se repete em várias outras páginas. Então dentro de components, eu vou criar componentes que normalmente eles vão ser reutilizados em várias partes do meu código. Exemplo de um botão. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada button e a estrutura vai ser basicamente essa aqui. Eu vou até copiar, ó, o index.jsx e o style.js. Então, eu vou fechar aqui o containers, eu tô aqui dentro de components, eu vou colar. Só que aqui é claro que eu vou trocar. Aqui vai ser meu myButton, vai ser um botão. Ele vai ter o color head, o background, vou trocar aqui, vai ser o background, eu vou colocar purple, color vai ser black. E nosso botão vai ter um widget. Gente, qualquer coisa aqui só para vocês verem, tá? Tá bem tosco mesmo. Então, eu criei o meu botão aqui. Vou importar o meu botão aqui, o meu myButton. MyButton. Opa. E aí, coloco aqui. Vou colocar aqui. Clique em mim. Meu botão. E aí, eu posso reutilizar esse botão aonde eu quiser aqui no meu código. Então, por exemplo, eu vou lá em content... Ah, só tem que trocar o nome aqui, ó. Não pode ser home. Aqui vai ser meu button. Tá certo?
troquei o nome para button, aqui embaixo também tem que exportar o button, salvei. E agora eu vou lá na minha home e se eu quiser usar o botão aqui, é só chamar o button. Vamos ver se ele importa automaticamente para nós. Às vezes ele erra. Então vamos importar. Import button from components barra button. Então tá aqui meu button. Vou colocar aqui. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Clique em mim. Não vai acontecer nada, que a gente não programou nada, mas você tá vendo que tá funcionando. Então, criei um componente separado e aí eu posso importar. Se eu tivesse, por exemplo, kart, eu poderia usar esse botão tanto na home, quanto no carrinho, quanto no registro de usuários várias vezes. Tá certo? Então, estrutura bem legal. Aqui dentro, se tiver que adicionar uma chamada API ou algum serviço que usa de forma global, aqui dentro de services, containers são as minhas páginas, os componentes gerais, o assets também, quando uma imagem, um ícone, vai aqui dentro da pasta assets. Outra coisa bem legal é já organizar os estilos globais da aplicação. Então eu costumo criar uma pasta aqui chamada Styles, e dentro dessa pasta eu coloco os meus estilos globais. Se você está usando o Styled Component, você vai fazer o seguinte, você cria um arquivo aqui, eu vou chamar de Global Style, você pode dar o nome que você quiser, globalstyles.js. Aqui em globalstyles.js, eu vou importar lá de dentro do Styled Components um cara chamado create global styles. Tá vendo? Ele já importou. Beleza? E aí eu vou dar um export. Pode ser export mesmo. Create global styles. Na verdade eu vou dar um nome. Export const my styles é igual a create global styles. Então você dá o nome que você quiser. My global styles, certo? Export const my global styles. Create global styles. E aqui eu coloco as classes, ó. E aí eu posso dar meus estilos globais. Por exemplo, asterisco, todo mundo vai ter margin 0, padding 0, box. Deixa eu organizar aqui porque ele não tá pegando. Beleza, agora foi. Box sizing com border box. É interessante, como isso aqui barra é JavaScript, para que reconheça como se fosse CSS, para que você veja, é bom você instalar uma extensão no seu VS Code chamado Styled. Aqui, ó, VS Code Styled Components. Dá uma instalada nessa extensão. Então você pode colocar aqui, ó, todo mundo margin 0, padding 0, box size e border box. Ah, eu quero que todo o meu body seja background color black. Então, assim por diante. Eu quero que todos os meus parágrafos tenham font size de 20 pixels. Aí vai do seu gosto. Lembrando que tudo que você colocar aqui vai ser aplicado para toda a nossa aplicação. Aí, para aplicar esses estilos, a gente vai aqui no main, importa. Aqui, ó, a gente poderia até exportar como default. Então eu vou tirar esse export daqui, ó. Vou dar só um const mais global styles. E aqui embaixo eu vou dar um export default. Como só tem ele aqui, eu vou exportar por padrão my global styles. Então criei uma variável, guardei aqui meus estilos globais e estou exportando. Aí a gente vai aqui no main. Vou chamar de my global styles. Vamos importar lá da nossa pasta de styles barra global styles. E aí esse carinha aqui você pode colocar em qualquer lugar, ó, qualquer lugar mesmo. Pode ser antes do home, depois, não tem problema, tá certo? E aí você pode ver que agora ele aplicou os estilos globais. Então, olha só que estrutura legal que a gente já tá de projeto. Eu nem comecei a codar nada, tá? Basicamente, a gente colocou só o básico do básico. Mas olha que estrutura bem organizada para você ir crescendo o seu projeto. Então, basicamente, já é uma estrutura muito boa para você começar um projeto. É claro que, conforme o projeto vai crescendo, vai tendo outras necessidades, você vai organizando a sua estrutura. Por exemplo, às vezes você começa a ter várias funçõezinhas do seu código que elas se repetem. Você tem que formatar um valor. O valor chega seco, você tem que deixar ele em formato de moeda. Então, em vez de você ficar fazendo isso várias vezes, você condensa isso
numa função de forma global. E aí você pode criar uma pasta chamada utils para guardar esse tipo de função. Depois você vai ter suas rotas, então você cria uma pasta aqui de routes para você colocar suas rotas. Caso você tenha temas na sua aplicação, vou criar um tema dark e um tema normal. Pasta de temas. Vou usar o hooks, principalmente o useContext. O useContext serve pra gente, de forma global, usar uma variável ou algum valor que a gente possa acessar de qualquer lugar da nossa aplicação. Inclusive, vocês querem vídeo de useContext? Comenta aqui embaixo. Então, normalmente, quando eu vou usar o useContext para compartilhar estados pela minha aplicação, eu uso uma pasta chamada hooks. Mas, basicamente, você não vai passar vergonha se você iniciar um projeto React com essa estrutura que eu mostrei para vocês aqui. Espero que tenham gostado e comenta aqui embaixo o que mais você quer aprender de React aqui no canal. E olha, para você não parar de aprender sobre React, vou deixar 2 vídeos bem legais aqui para você continuar assistindo.